para Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe a vida da missionária Helene, ter orado pelos dias de oferta, também ter orado pela minha vida. Nesta noite eu estar aqui ministrando a palavra de Deus. Desde já cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa guardar a vida de cada um de vocês que está nesse culto de Santa Ceia. E já te convido a abrir a palavra de Deus, um versículo muito conhecido, lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, que fala do amor de Deus, que fala do amor de Deus por nós, a qual Ele entregou o teu único Filho, Jesus, porque não tem como no culto de Santa Ceia nós não lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E hoje eu quero falar do amor de Jesus nesses últimos dias, que eu creio que a volta dele está perto. O amor de Jesus na salvação. João 3,16, quem não conseguiu encontrar, vou aguardar um minutinho para que todos os irmãos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. João 3,16. Amém? Posso ler, irmãos? A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, ou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa a vida eterna, meus irmãos? Salvação. Amém? Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Pode dar glória, pode dar glória, pode dizer que ama Jesus. Você não é proibido aqui neste lugar de se manifestar para o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós vivemos num mundo de guerras. Nós ligamos a televisão, nós vemos guerras. Nós vimos ao nosso meio, ou em alguns países, ou em alguma cidade, que estão passando por crises. Crises essas de doenças, crises essas de guerra, crises essas de difamação, de um amor se esfriando entre as pessoas, de atrocidades acontecendo em famílias. Nós vemos que a violência aumenta cada dia que passa. O ser humano já não tem o repúdio de tirar a vida do seu próximo. Já não importa se alguém está sofrendo, se alguém está passando por necessidade. Tem muitos países como Moçambique que nós vemos que a fome lá, irmãos, é de doer. Quando nós vemos uma imagem de uma criança, oh Deus, no colo de um adulto, irmãos, só pele e osso, aí nós olhamos para a nossa realidade, a nossa vida muitas vezes, e nós estamos reclamando verdadeiramente de barriga cheia. Nós vemos que tem lugares, irmãos, que a pessoa come barro, come terra, para tirar a fome que está corroendo o teu estômago. E nós vemos que nesses últimos dias, muitos estão perdidos. Muitos estão buscando a paz em outros lugares, ou em outras situações, ou em outros prazeres, ou em outros desejos. E nós vemos que ao meio desse caos, ainda existe uma verdade que não muda: o amor de Jesus pela humanidade. O amor de Jesus ainda permanece, ele não mudou. O mesmo Jesus que me amou no passado, o mesmo Jesus que me ama agora, ele me amará também no presente e no meu futuro. Aleluia, Deus. E ele não deixou de me amar porque hoje eu pequei, porque ontem eu pequei, porque eu pequei, vou pecar amanhã, porque ele já sabe os meus passos, ele já sabe o passo de cada um de nós. Ele já sabe o que eu estou fazendo agora e o que
Por quê? Porque nosso Deus é um Deus onisciente. Ele sonda o teu coração, Ele sonda o teu coração, Ele sabe das minhas intenções, Ele sabe das intenções suas. Então Jesus, Ele continua, irmão, sendo a única esperança para o ser humano. Ele não nos abandonou, pelo contrário, Ele deixou a promessa de que voltará para buscar o seu povo. Aleluia. Jesus deixou essa promessa linda que nos dá esperança. De quando amanhece, nós vemos a luz do dia, nós vemos mais uma primavera acontecendo nas nossas vidas quando completamos idade todos os anos. Aí nós enxergamos que Jesus está nos dando mais uma oportunidade, está nos dando mais uma chance de viver por amor incondicional dele. Sabe por quê, irmãos? Vou ler com os irmãos em Romanos 5,8, diz assim, aleluia, veja só essa promessa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em quem? Em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não esperou que primeiro nós fôssemos perfeitos para nos amar. Ele já me ama, Ele já te ama, desde quando nós estávamos atolados lá na formação dos pecados. Foi por isso que Ele te tirou de lá. Foi por isso que Ele te tirou de lá, por amor. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós esperamos de pessoas nos tirar do lugar que nós estamos. Nós olhamos para o ser humano e esperamos uma mão amiga chegar. E muitas vezes nós nos frustramos, porque aquele que está mais próximo da gente, muitas vezes é o que mais nos decepciona. É porque, irmãos, nós não esperamos. Nós achamos que na hora que a dor aumentar, na hora que eu precisar da ajuda, na hora que eu estiver no socorro, quais as primeiras pessoas que nós vamos enxergar na nossa frente, quem está do nosso lado? Nós vamos olhar para aquela pessoa e falar, ela está olhando por mim. Na hora que eu precisar dela em algo, ela vai me ajudar. Aí é onde vem a frustração. É onde nós muitas vezes estamos ali, com a mão estendida. E a ajuda não chega. E ninguém chega. E ninguém nos socorre. Aí o braço começa a doer, então fica estendido. E não chega a ajuda. Mas ainda bem que eu e você temos uma única esperança que se chama Jesus. É o único. Que na hora que a dor aumentar, Ele vai colocar a tua mão e vai mandar a dor embora. Na hora que a ferida estiver ardendo, machucando a nossa carne, é Jesus que vai vir colocar o bálsamo sobre ela, para que possa sarar. É Jesus. Ele é o único perfeito no meio de nós. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito se chama Jesus. Ele se entregou, irmãos, naquela cruz, por mim e por você, sabendo da minha falha, da sua falha. Ele não olhou, porque se ele fosse olhar, ele não tinha nem chegado ao Getsemane para sofrer daquela forma que sofreu. Jesus não tinha nem permitido que Judas o traísse, que Pedro negasse ele. Jesus não ia passar por tudo, porque ele já sabia o que ia acontecer, porque ele já sabia que nós iríamos fraquejar, que nós, mesmo com sacrifício e dor, que a humanidade ainda iria continuar perdida, que filhos continuariam sendo rebeldes, que homens e mulheres trairiam uns aos outros. Então Jesus, ele não olhou para as nossas falhas, ele demonstrou o teu amor por mim e por você naquela cruz. Então, irmãos, o mundo aí fora pode oferecer um amor, mas eu digo com toda certeza e toda clareza, é um amor passageiro.
É um amor que chega, que nós ficamos deslumbrados, que nós sentimos isso dentro de nós, que nós somos seres humanos, que mexe no nosso emocional. Mas chega um determinado momento de tantas decepções, de tantas falhas de uma parte ou de outra, que o amor vai se esfriando. E as pessoas vão começando a tomar os seus próprios rumos, vão começando a fazer as suas próprias escolhas, vão fazendo com que se sentem preenchidas por algo que vai ser momentâneo, vai passar. Mas o amor de Jesus é eterno. Por quê, irmãos? Porque quando o amor de Jesus chega na minha vida e na sua vida, é uma transformação lá de dentro para fora. Não é uma transformação só de fora, é de dentro para fora. Jesus mexe comigo tanto dentro de mim, como mexe comigo por fora. Então, mesmo conselho nessa noite, em tempo em que o amor esfriou, precisamos voltar a experimentar o verdadeiro amor que está em Cristo Jesus. Aleluia! Mesmo, irmãos, que eu ainda me esfrio na fé, que eu me afasto um pouquinho de Jesus, que eu começo a tomar minhas decisões, a andar com minhas próprias pernas sem a direção de Deus, eu ainda tenho que ver que tem alguém que me ama, alguém que me quer, mesmo que eu estou com defeito, com falhas, eu tenho que voltar para o amor de Jesus. Aleluia! Eu tenho que viver o amor de Jesus. Por quê? Porque ele não é um amor falso, é um amor verdadeiro. É um amor verdadeiro. E a salvação, irmãos, a salvação, eu digo com toda certeza, é a maior necessidade neste momento da humanidade. A humanidade tem que entender que ela precisa ser salva. Porque, irmãos, a palavra fala: aquele que não crê já está condenado. Aquele que não vê que o verdadeiro Deus, que me ama, que te ama, é o único que pode salvar da morte eterna. É o único que pode trazer vida para a minha vida eterna. Não é o dinheiro que eu tenho, não é a posição social que as pessoas me colocaram, não é o meu título de pastor que vai me salvar, não é essa igreja aqui eu adorando, glorificando, e está com meu coração vazio, sentindo que o amor de Jesus que vai me salvar. Eu preciso tomar uma decisão hoje, na minha vida. Qual o amor que está me preenchendo por dentro? Porque se eu amar mais a minha esposa do que Jesus, eu estou falho. Se eu colocar meu filho como o amor principal da minha vida, a missão de Jesus, eu estou falho. Eu preciso entender que o amor de Jesus não supera nada nessa vida. É o amor de Jesus em primeiro lugar. Não importa quem está falando mal de mim, não importa quem está me crucificando por trás das minhas costas, não importa quem está lançando palavras de derrota sobre a minha vida, não importa quem está me decepcionando, está me traindo, não importa. O que importa é o amor de Jesus. O que importa é o amor de Jesus por mim, porque no final de tudo é Ele que vai estar lá para me salvar, é Ele que vai estar lá para me consolar, é Ele que vai estar lá para enxugar as minhas lágrimas, é Jesus. É Jesus, meu irmão. Então nessa noite a salvação, irmãos, eu digo com toda certeza, é um dom gratuito de Deus e ela não pode ser comprada. Efésios 2, versículo 8, versículo 9 diz isso, que a fé, que a salvação é um dom gratuito de Deus e ela não pode ser comprada. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós estamos ali querendo barganhar o amor de Jesus. Nós estamos querendo ali dar uma troca. Jesus, se você me dar isso, eu vou mais para perto de ti. Jesus, se você abrir uma porta, Jesus, eu estou grudado no Senhor. Jesus, eu me derramo, eu me entrego, eu me deleito. Se o Senhor me dá algo, se o Senhor fizer algo, se o Senhor fizer as coisas de acordo com o que eu queria, a minha vontade. Não, irmãos, nós não
E por isso eu e você temos que adorar Ele de graça. Nós temos que viver o amor de Jesus com graça. E as pessoas estão esquecendo disso. O mundo de hoje, as igrejas estão cheias, lotadas, que ainda estão aí, estão batendo a obra. Pessoas estão indo para a igreja muitas vezes porque a igreja tem algo a oferecer para ela. A igreja, mas não Jesus. Muitas vezes é uma liderança que se impõe a colocar muitas vezes a fé da pessoa em jogo, falar: olha, se você não estiver fazendo nada desse jeito, do jeito que eu quero, do jeito da minha vontade, da igreja, que a igreja tem nova, você tem que seguir assim, você tem que fazer assim. Não, mas o amor de Jesus, não importa. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão seguindo líderes da terra. E nós temos que seguir um único líder, o único general de guerra, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Se meus olhos estiverem focados em Jesus, direcionados a Jesus, irmão, nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo as coisas certas. Mas se nós estivermos com os olhos na terra, irmãos, nós somos mais que falhos e pecadores. Porque muitos de nós já somos conhecedores da palavra de Deus. E se nós ainda estamos pecando, errando, é porque nós queremos, é porque a nossa carne está falando mais alto do que o nosso espírito. E muitas pessoas aí fora, homens que se dizem de Deus, mulheres que se dizem de Deus, estão fazendo tudo de maneira errada. Porque a salvação não trata de Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Irmão, se Jesus é o caminho, se Jesus é a única verdade, se Jesus é a vida, o que eu quero procurar em outros lugares? O que eu quero procurar outras respostas que eu já sei que a única verdade é Jesus? O que eu quero procurar outra vida porque eu sei que a vida é Jesus? Então muitos estão cegos ainda, precisando chegar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então o mundo, irmãos, de hoje aí, está um colapso grande, crise, ruína. Mas quem tem Jesus não precisa temer, porque a salvação garantida da vida eterna é através dele. Não importa. Não importa o que você vê no jornal, o que você vê no Facebook, o que você vê na internet, em qualquer rede social que você entra, em qualquer rádio que você ouve, em qualquer jornal que você lê. Não importa como o mundo está, o importante é você saber como está a sua fé em Jesus, como está o teu amor por Jesus, como você sabe e sente que Jesus está agradando da sua fé, do amor que Ele está distribuindo para você, como você tem selado esse amor. Então nessa noite vamos refletir esse monte de Santa Ceia, vamos repetir, porque os sinais mostram que a volta de Jesus Cristo está próxima. Tem muita coisa acontecendo que não está oculto. Está oculto para aquele que não busca, aquele que não procura, aquele que não estuda para saber. Mas aquele que fuçar a internet, querer saber da vida dos outros, fofocar da vida dos outros, falar mal da vida dos outros, fazer buscas do que está acontecendo no mundo nesses últimos dias, do que está sendo planejado para a vida do anticristo, do que está sendo preparado para tudo acontecer no arrebatamento. Irmãos do céu, nós deveríamos mais. Nós começamos realmente a prostrar os nossos joelhos no chão e falar: Jesus, me perdoa só por aquela palavra que eu falei. Jesus, me perdoa só por aquele olhar que eu dei. Jesus, aquele pensamento maldito que vem na minha mente esta noite. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, me perdoa, livra da minha mente. E a gente começamos a quê? A fazer o que Jesus nos alertou sobre as guerras, rumores de guerras, pestes,
terremotos e um aumento cada vez mais da iniquidade. Está lá, Mateus 24. Olha lá para você ver. Ele nos alertando: olha, vai vir guerras. Olha, vai vir rumores de guerras. Olha, vai vir as pestes. Você sabia que o Brasil pode ter uma guerra? Por causa de um ex-presidente. O Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, está apoiando totalmente Bolsonaro. Irmãos, não custa nada de aquele homem botar na cabeça de bombardear o Brasil por causa de Bolsonaro. Então há rumores de guerra. As pestes já estão aí, doenças chegando todos os dias, uma doença nova. Terremotos, até no Brasil já deu estrado, terremoto. E o aumento da iniquidade, não precisa nem falar. Como é que um filho tem coragem de matar um pai, uma mãe, que criou, deu amor, deu atenção, deu carinho, investiu pesado no filho, gastou com o filho? Como é que um ser humano tem coragem de maltratar uma criança de 1 ano, 2 anos, estuprar uma criança nessa idade? Como é que você tem coragem, irmão, de pegar aquele arroz que não presta, só porque é o arroz domingo e jogar fora, sendo que tem um irmão seu do lado, seu passando fome, necessidade, e você tem uma época. Tem muitas coisas acontecendo com o ser humano. E se nós formos observar, irmãos, meu Deus, nós vemos que confirma verdadeiramente que estamos nos últimos dias. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que a trombeta vai soar. E somente ela fala, pode ler, que os que estiverem firmes em Cristo subirão. Só. Irmãos, não sou eu não. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A trombeta vai soar. E somente os que estiverem firmes em Cristo subirão. Somente aquele irmão que estiver firme na rocha que se chama Jesus Cristo. Só. Então, irmãos, não é hora de brincar mais de ser crente. Não é hora mais de eu e você brincar de ser crente. É tempo de buscar santidade, de viver nos preparando para a vida de Cristo. Essa é uma realidade, irmãos, que nós não podemos fugir. Nós temos que viver preparados, porque na hora que essa trombeta soar, você não vai ter como mais correr para a igreja se você estiver na sua casa. Não vai ter mais como você me ajoelhar. Já foi. A trombeta soou. E você desviado, afastado, fazendo coisa errada, traindo, mentindo, fazendo coisas que desagradam o Senhor. Não é a igreja, não é o pastor, é a Jesus. E nós precisamos aceitar o convite que Jesus nos faz. Não é para ontem, não, é para hoje. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. A decisão, irmãos, eu digo que nessa noite, de aceitar a salvação não pode ser adiada. Por quê, pastor? Porque eu e você não sabemos o dia de amanhã. A palavra fala que Jesus virá como um ladrão, sem avisar. E sem eu e você estar preparado, porque a gente nunca sabe qual dia que o ladrão planejou de entrar na minha casa e na sua casa. Nos tirar algo. E Jesus vem, não é para tirar algo de mim, isso é uma comparação. Jesus vem para nos dar algo, que é a nossa salvação dele. É nos levar para a Terra Santa. É nos levar para a cidade de ouro. É nos levar para um lugar onde não vai ter mais pranto, que não vai ter dor, que não vai ter mais sofrimento. É nos levar, irmãos, para o verdadeiro paraíso, aonde eu vou poder olhar para o meu irmão e não sentir inveja dele, aonde eu vou poder olhar para o meu irmão e não vou sentir mais ódio dele, aonde as palavras que sairão da minha boca sairão palavras de fé, de amor. Então a decisão, irmãos, ela não pode ser adiada.
Segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que hoje é um tempo aceitável e hoje é o dia da salvação. Aleluia! Irmãos, eu e você precisamos sentir dentro de nós que nós vamos ser salvos. Eu não posso ter certeza, eu não sei se eu vou ser salvo, não. Irmãos, nós temos que carregar isso dentro de nós. Tem que garantir que dá, irmãos, é uma coisa que Deus está vendo que você quer. Quando nós queremos um presente de alguém, quando nós queremos ganhar algo de alguém, nós não vamos dizer para aquela pessoa, eu não sei se eu quero. Você quer? Você quer ser presenteado? Você quer ganhar aquilo, algo que você tanto almejou, que tanto buscou, que tanto esperou? Falou, meu Deus, chegou o dia da minha vitória. Chegou o dia de eu ser abençoado. E porque isso tem que carregar dentro de mim e de você. Porque hoje é o dia da salvação. Aleluia, Deus. Jesus, irmãos, te ama. Jesus te ama e quer mudar a sua vida. Ele não olha com as suas mãos para o seu passado, mas para o futuro presente que está chegando na minha vida e na sua vida. Jesus está voltando. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós falamos, do que está acontecendo no mundo, só existe uma saída. O amor de Jesus é a salvação oferecida por Ele. Aonde, pastor? Na cruz. Toma sobre ti a tua cruz e siga. Renuncie. Deixa tudo para lá e venha viver o amor que eu estou te oferecendo. Porque, irmãos, todos aqueles que decidiram andar e viver com Jesus, irmão, olha, só tem vitória nele. O mundo passa, mas está em Cristo Jesus, não passará dessa vida para a morte eterna, passará dessa vida para a vida eterna. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite. Vamos ganhar tempo para estar ceando e adorando ao nome do Senhor.